Oi, gente! Mais um Happy Hour. Hoje sem Gabi, porque os dias de glória dela chegarem, ela finalmente vai conseguir viajar. Ela tava precisando, a bichinha. Então hoje somos só eu e Lívia. E sem convidados também. A gente quis trazer pra vocês hoje... Desculpem o cabelo. A gente quis trazer pra vocês hoje como criar conteúdos no Instagram pra ajudar vocês a ter esse direcionamento mesmo, porque a gente percebe muitas dúvidas em relação ao marketing, como manter no Instagram, já que é barato, né? Você não tem um custo adicional. Inclusive, é um gancho interessante sobre o tema da live, né, de quarta-feira, que você produzir conteúdo, você tem que ter uma leitura muito clara de quem é teu público-alvo e, principalmente, se você já tiver conseguido definir melhor a persona, criar conteúdos direcionados, né, para as personas que você identifica, para que a tua produção de conteúdo seja mais eficaz. Exatamente. Eu até anotei aqui no caderninho alguns pontos que a gente não quer esquecer, não quer esquecer de falar para vocês de forma alguma. Primeiro ponto foi exatamente esse que Lívia falou, que a gente precisa ter conexão com quem a gente fala. A gente precisa, é fundamental. Não adianta você aparecer todo dia no seu Instagram e falar para 50 pessoas, espero que você fale para mais, mas falar para 50 pessoas e ninguém ali está interessado no que você está falando. Então você precisa saber quem é teu público-alvo, entender a linguagem e falar diretamente para ele. E trazendo para esse gancho, a gente também, falando sobre 50 pessoas, eu acho super importante a gente trazer o tema aqui, que quantidade de seguidores não importa. Tem que desmistificar isso, não compre seguidores. Quantidade não importa. Se você tem 100 seguidores, mas 78 é engajado contigo, pode ter certeza que você vai vender muito mais do que você ter 1000 e todo mundo pula os stories. Você não tem audiência, não tem público. Então, foca nas pessoas, não no número de seguidores, não na quantidade de curtida. E sobre isso também é interessante que muita gente fica muito preocupado com quantidade de curtida. Mas as pessoas que curtem não necessariamente vão comprar teu produto. Então é ter essa maturidade de realmente conhecer teu público-alvo para você conversar com ele e saber que mesmo que ele não esteja ali interagindo a todo momento, ele ainda assim vai estar interessado no que você tem a mostrar. Exatamente. Além disso, anotamos alguns erros que as pessoas não fazem, que é não ter constância, é o principal. Mas é preciso ter constância, principalmente no início, em que você está construindo a sua audiência, você está construindo o seu público-alvo. Então você precisa aparecer sempre. Não adianta você aparecer uma vez por semana. Tem que ter essa constância, tem que aparecer sempre, tem que trazer conteúdos de qualidade, conteúdo que a pessoa veja e ela não pule teu story porque não é interessante. Produção de conteúdo é um pouco cansativo, sim, demanda muita criatividade. Inclusive, a gente da Control conseguiu montar assim, uma equipe para auxiliar a gente, justamente porque a gente já tem outras responsabilidades. Então, a constância, ela demanda muito tempo. Mas tudo isso vai trazer resultado. Mesmo que no início pareça que não, na frente você vai entender que realmente está trazendo resultado positivo. Vai começar a vir feedback dizendo que está gostando do conteúdo, que está ajudando. Então, além de produção de conteúdo com constância, é entender os outros fatores. Ter uma legenda direcionada com uma linguagem mais acessível para aquele teu público mesmo. Se teu público for um público técnico, por exemplo, estudantes de medicina, tudo bem, então você vai precisar utilizar termos técnicos. Mas se teu público for para vender para pessoas realmente, sim, público em geral, tem que ter uma linguagem mais acessível até para mostrar mais, assim, que você conhece aquele público e que as pessoas... Gerar conexão, né? Gerar conexão e as pessoas se interessarem em ler. É bem difícil hoje prender a atenção. Hoje é realmente uma corrida contra o tempo. E assim, pensa que o Instagram, ninguém entra ali para estudar. As pessoas entram para olhar a vida dos outros, para se divertir, para passar o dedo na tela. Então ninguém entra no Instagram porque eu quero aprender sobre determinado assunto. Não. A pessoa tá ali passando, vendo fotos, vendo conteúdos e de repente apareceu um determinado assunto que sim, ela se interessa, que sim vai agregar na vida dela. Então ela para, entra e olha e entende. Então se você conseguir trazer essa audiência, é sucesso. Outra coisa, entender, a gente colocou aqui, né, falar sobre stories, você tem que começar a enxergar que existe uma diferença do conteúdo de feed e do conteúdo de stories. Stories é o backstage que a gente fala, mostrar o por trás, mostrar uma rotina, mas que isso não seja um conteúdo vazio, tem que estar alinhado também a um conteúdo de valor. Por exemplo, a gente quer mostrar a rotina da Control e mostrar por que a gente faz aquilo daquela forma, por que aquilo traz um melhor resultado. Aparecer nos stories é uma forma muito boa de você criar conexão, e aparecer, que eu digo, não é só postar texto, é aparecer mesmo você
perder essa vergonha, perder esse medo de ser mal interpretado, ou perder o medo de alguém te chamar de blogueirinha. Isso daí era algo que em 2016 fazia sentido, mas hoje em dia, produção de conteúdo, que você faz vídeo, realmente traz muito resultado. Inclusive compartilhar a construção de ideias. Não sei se quem está assistindo lembra, mas a gente compartilhou a construção da Contro, né? Inicialmente a gente compartilhou no nosso pessoal até realmente revelar, nasceu a empresa. E quando a empresa nasceu, a gente compartilhou, olha gente, essa é a nossa sala, olha gente, a gente precisa comprar um sofá, já compramos. Então, pedir, solicitar dúvidas do seu público também é super interessante. Me ajuda, gente, eu preciso mudar essa parede. Eu preciso colocar um adesivo. Vocês acham que o adesivo rosa fica legal ou é melhor colocar um azul? Pede ajuda às pessoas. As pessoas gostam dessa conexão, as pessoas gostam de opinar, gostam de interagir realmente com a gente. E nos stories é o momento de você fazer isso, é o momento de você se sentir amigo de quem está desse lado. A pessoa assiste e gosta do que está vendo. Sobre o Reels, eu anotei também. O Reels, gente, é uma ferramenta nova do Instagram que dá muito engajamento. Não é tanto como muitas pessoas falam, né? Que como se você fizesse um Reels, pronto, seu Instagram bobou. Não é assim. A gente volta para aquele ponto, tem a constância. Mas se você consegue fazer bons Reels, ter resultado, e não somente dancinhas, você faz um Reels com conteúdo, isso engaja muito. E o Reels, ele tem uma métrica um pouco diferente. Você pode postar hoje, pode ser que ele só seja engajado daqui a 3 semanas. Não é no dia, é um pouco diferente dos outros. Mas é uma ferramenta muito boa. Se você tem um serviço, mostra um passo a passo daquele serviço ou como aquele serviço beneficia quem contrata. Se você tem um produto, mostra montando ele, mostra em que aquele produto auxilia no seu dia a dia, na sua rotina. Inclusive, sobre o Reels, eu vejo muita gente falando que não tem criatividade, né? E eu percebi que quanto mais eu vejo conteúdos, por exemplo, de Reels, eu consigo imaginar como fazer aquele mesmo conteúdo de uma maneira que se adeque ao meu negócio. Inspirando, né? De forma diferente. Isso, então acompanha, porque Reels realmente pode fazer seu Instagram do nada, da noite pro dia bombar, né? Então acompanha conteúdo de Reels, salva, por exemplo, musiquinha de Reels que pode conectar com algum conteúdo teu, deixa lá salva nos favoritos para você usar depois e vai criando inspiração e anota, porque senão você se perde depois e esquece do que já teve de inspiração. Outra coisa, uma função que é super importante você analisar. Primeiramente, analise as métricas do seu Instagram. Se seu Instagram é aberto, é um Instagram de criação de conteúdo, provavelmente ele é daquela conta comercial. Se for conta comercial, você consegue analisar as métricas, as impressões, os alcances. Então analisa, vê quantos seguidores chegaram, quantos saíram. E a outra métrica importantíssima de analisar é salvamento de post e encaminhamento. Curtida e comentário não é tanto, não valoriza tanto, mas quando a gente encaminha um post, quando a gente tem lá 50 encaminhados, isso é super importante para o Instagram, porque o Instagram entende que aquele conteúdo é tão relevante que, olha, eu adorei aquele conteúdo, eu gostei tanto que eu preciso mandar para a Lívia, porque a Lívia também precisa ler, então eu encaminho para várias pessoas. Mas ainda quando eu salvo, esse conteúdo é tão importante que eu vou salvar, porque depois eu vou precisar ler ele de novo. Então o Instagram gosta muito disso. Então foca em fazer conteúdos que as pessoas precisem salvar, por exemplo, um checklist. 5 passos para você abrir uma empresa, 5 passos, 5 erros que você está cometendo. Se você é psicóloga, sei lá. 5 formas de identificar tal coisa. 5 formas de identificar que você está começando a ter uma crise de ansiedade. Não sei. Se você faz conteúdos que ficam para ser salvos, isso ajuda muito as métricas do Instagram. Outra coisa que é muito importante, identidade visual. Identidade visual é a forma como você vai se comunicar através de cores, através dos seus posts. A gente não quer falar para você ter um feed perfeito, né, que seja simétrico, mas identidade visual é que a pessoa veja aquela cor e já lembre de você. Ah, isso aqui é um post de tal empresa. E a gente tem que focar nisso, porque a identidade visual realmente pode até trazer muito mais valor depois de um tempo, né? Gera a identificação. Você não precisa dizer que somos nós, não precisa botar meu nome, não precisa dizer que sou eu que estou postando. Quando você vê aquela imagem, aquelas cores, aquela forma, você já sabe que é do seu Instagram. No caso, o público sabe que é do seu Instagram. Inclusive, a gente quer desmistificar isso do feed organizado, do feed perfeito. Isso não existe mais. Já existiu muito, né? Que você, para ter um Instagram bom, você tem que ter um card, uma foto, ou 5 cards escritos. E não é assim. Na realidade, o que importa é o conteúdo que você passa, não necessariamente se seu feed está plenamente organizado ou não.
E tem que lembrar que o pessoal que tá vendo, ele não tá entrando no seu perfil todo dia para ver se tá organizado, para ver se faz sentido. O que ele vê é o que tá ali realmente passando na hora, entendeu? Então, se você, por exemplo, tem muita empresa que usa de fazer aqueles posts que são uma foto só, distribuída em 3 posts. Não faz o menor sentido para quem tá vendo mesmo. É só para quem entrar no feed e geralmente as pessoas não vão olhar tanto assim. Exatamente. E aí, pensando na perspectiva de quem entra no feed, o que é interessante, a pessoa tem que entender, tem que ver, abriu lá, tá na tela do celular, tem que ver que ali tem um conteúdo. Se você quer uma organização, o que é interessante, faz uma organização nos destaques. Quem nós somos, o que nós fazemos. Para quem entrar, vai estar lá os destaques, ela vai ver aquele story, se ela quer saber quem você é, senão ela só quer ver lá aquele conteúdo específico, não necessariamente a ordem que você dispôs ele. Outro ponto, usem CTA. CTA é Call to Action. Call to Action é chamar o público para responder. Se aí uma legenda, no final, pergunte, você ficou com dúvida? E você, o que é que você faria nessa situação? Se você explicou a situação que você passou, né? Ou então chama para salvar. Salva esse post que você vai precisar depois. Eu vejo muita gente falando. E realmente eu acabo salvando porque eu vou precisar depois, né? Então, chama as pessoas para interagir com você. Isso serve para tudo. Para legenda, para story, para reels, pede para salvar. Chama realmente, pede essa interação que funciona. Inclusive, as pessoas amam opinar, como o Marlon já falou, e elas se sentem importantes. É como se você se importasse com a opinião delas. É por isso que é interessante chamar para ter sugestão, indica para um amigo, manda para um amigo que está precisando desse conselho, desse post. E acaba que vira uma ajuda mútua, porque você ajuda a pessoa que está produzindo conteúdo. E se você produz conteúdo, você vai perceber que é muito interessante quando as pessoas te respondem. Isso ajuda demais. Então, podem perceber, nós fazemos muito esse call to action, nós pedimos sugestões. Inclusive, deixem sugestões do que vocês querem que a gente fale mais em algum desses pontos, se quiser que a gente aprofunde. Mas peça sugestões, é super interessante. Ajuda quem está produzindo conteúdo e ajuda você direciona o que é que você quer receber. Então a gente pode te dar exatamente o que é que você quer receber, né? Justamente. Outro ponto que nós colocamos, fazer lives com convidados, né? Quando a gente tem... Você quer falar? Não, pode falar. Quando a gente... Live com convidado é interessante pra gente trocar audiência. Se você faz com alguém parecido, com um público parecido com o seu, você troca audiência, faz você no seu perfil e a pessoa dela no perfil dela. Acaba que, se eu sou seguidora de Lívia, eu estou assistindo a live de Lívia, mas Lívia está fazendo uma live com Gabi, eu não conheço Gabi, eu gostei do que Gabi falou na live, eu troco seguidor. Eu vou lá e começo a seguir Gabi também, assim como os seguidores de Gabi vão lá e começam a seguir também Lívia, se gostam do conteúdo. Entendendo também que aquela pessoa que talvez tenha um produto ou serviço muito parecido com o seu, ela não vai ser sua concorrente. A gente tem que desmistificar a concorrência. Na verdade, vocês podem mutuamente se ajudar, fazer parceria. Essa troca de comunicação e de seguidor também é muito importante. Exato. E eu vejo muito advogados que são do mesmo nicho e que acabam fazendo essa troca porque eu sou previdenciarista e você também, mas eu foco mais em aposentadoria, você foca mais em auxílio-doença. Mas os nossos seguidores, eles estão interessados em aprender esse tema em geral. Então, fazer essa troca entendendo que nem todo mundo vai ser concorrente e quer realmente te destruir ou ser melhor do que você, entendeu? Isso, concorrência não é inimizade, né? Outro ponto que a gente quase esqueceu de falar sobre sorteios. Gente, sorteio pode ser um tiro no pé. Tem que ter muito estudo para ver se aquele sorteio vai trazer seguidores que podem virar potenciais compradores. Então, não pense em sorteio só para aumentar engajamento naquele período em que o sorteio está aberto, o pessoal vai comentar e vai curtir. Mas não quer dizer que porque esse momento de engajamento foi muito bom, que lá na frente vai trazer resultado. Pode acontecer, e é muito comum de acontecer, você aumentar exponencialmente o número de seguidores e depois ou você vai perder os seguidores, ou aquelas pessoas que te seguiram vão cair o engajamento e no final das contas teu alcance vai diminuir extraordinariamente. A métrica, o famoso algoritmo do Instagram vai te bombar, né? Você vai perder, ao invés de você aumentar o seu alcance, suas impressões, vai diminuir, porque aquele público que chegou, aquela quantidade de seguidores não é teu público, não é tua audiência, então eles não interagem com você. E aí não é interessante. É aquilo que a gente falou no início, não foque no número, né? Foque nas pessoas que te seguem realmente. Inclusive, tem um exemplo interessante que eu vi num podcast essa semana, de uma mulher que tinha 3 milhões de seguidores, aí lançou um produto e vendeu, parece que 30 peças do produto. Então, você vê que ela tinha seguidor, mas não tinha alcance, não tinha engajamento realmente. As pessoas não estavam interessadas. Não tinha audiência qualificada que queria realmente comprar os produtos dela, né? Isso é super importante. E o último ponto que a gente colocou é sobre construir
construir storytelling. Storytelling é um termo em inglês que a gente usa para você dizer que você vai contar histórias. Storytelling é contar uma narrativa, ou seja, você não vai chegar nos stories e dizer eu tenho essa blusa aqui, compra essa blusa. Por que é que eu tenho que comprar essa blusa? Qual é a justificativa de você querer vender esse produto? Então, o storytelling é justamente criar uma narrativa que fique interessante, que as pessoas vejam sentido naquilo e não só fazer uma venda direta. Por exemplo, trazendo o caso da blusa. Gente, por muito tempo eu trabalhei e tal, eu tenho muita dificuldade de encontrar uma blusa com uma malha assim, que seja confortável, que não amasse, que eu consiga levar nas viagens, e não encontrava no mercado. Resolvi produzir uma blusa que eu consiga usar para sair, para me divertir, para eu ir para um barzinho, mas que ela também seja composta, que eu consiga usar para trabalhar. Então, eu produzi essa blusa assim, nesse tecido tal, com conforto tal, porque me ajuda em determinado caso, que aí você constrói a narrativa do porquê você fez, de onde surgiu a ideia, como você fez e para que serve. Isso gera a chance de eu que estou assistindo chegar e comprar, é muito mais, porque eu me identifico com o problema que você teve. Poxa, eu também tenho esse problema, eu também tenho dificuldade de arranjar uma blusa que eu consiga trabalhar e que seja confortável. Principalmente aqui em Petrolina, por exemplo, é muito calor. Então, a maioria das blusas de trabalhar arrumadas são blusa de manga aqui fechada no pescoço e você morre de calor, não tem condições. Então, você cria essa história para você conseguir vender muito mais de forma eficaz. A pessoa se identifica e compra. É isso. Então é isso, né? Acabamos nosso happy senão hour. A gente passa do tempo e o IGTV flop a gente. Eita, meu Deus, já avançamos muito. É isso, quem tiver dúvida, se quiser que a gente fale mais sobre algum desses temas que a gente já falou aqui, jogue Dora aí nos comentários. Esse foi o Rap de hoje. Tchau, tchau.